A nova sede do Tribunal de Justiça foi inaugurada na noite de ontem. O novo espaço vai abrigar as secretarias cíveis e criminais e os gabinetes dos desembargadores, oferecendo mais conforto aos servidores. E não é só isso. O espaço é 100% digital, o que oferece mais eficiência ao Tribunal de Justiça. Vamos acompanhar na reportagem. A nova sede do Tribunal de Justiça do Piauí ocupa uma área de mais de 13 mil metros quadrados. O local recebe, a partir de janeiro, as câmaras cíveis e criminais, plenário com 230 lugares e gabinetes de desembargadores. A inauguração marca os 129 anos do Poder Judiciário piauiense. Estou muito feliz de poder, como cidadão piauiense, como presidente do tribunal, ter a oportunidade de agradecer a Deus, de inaugurar e que esta obra seja um templo de justiça que sirva realmente ao cidadão piauiense. Aqui o cidadão piauiense que procura justiça tem que ter a garantia de efetivamente ter o seu direito assegurado. Uma das metas da nova sede do Tribunal de Justiça é a digitalização total das atividades, através do chamado processo judicial eletrônico. O objetivo é aumentar o desempenho e melhorar a qualidade do serviço prestado à população. Sem uso de papel. Tanto na área administrativa, nós temos uma ferramenta SEI, que é Sistema Eletrônico de Informação, e o PJE, que só não está totalmente digitalizado, porque o PJE na área criminal foi liberado recentemente. Mas no tribunal, os recursos criminais já são totalmente eletrônicos. A construção da nova sede do Tribunal de Justiça teve início ainda em 2018. A obra está orçada em 54 milhões de reais e foi construída com recursos próprios, através do Fundo do Judiciário Piauiense. Então, foi uma obra rápida, uma obra que não teve custos adicionais, além, salvo engano, da reposição da inflação. A obra é linda e nós temos por isso que agradecer. E aqui nós estamos para oferecer ao povo de Teresina esse cartão postal lindo e parabéns, portanto, também ao pessoal da arquitetura e da engenharia do tribunal. E olha, estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, já está aqui conosco para conversar um pouco mais a respeito desse passo que foi dado pelo Tribunal de Justiça. É uma nova sede, mas também os serviços que estão sendo oferecidos à população com a qualidade ainda maior, uma eficiência ainda maior em função dessa modernização. Presidente, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite e participar com a gente hoje do Jornal do Piauí. Seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, nós vimos aí, prédio novo, sede nova. O que é que isso vai resultar em termos de velocidade de julgamentos em maior eficiência no tribunal? Em primeiro lugar, nós construímos uma nova sede para o Tribunal de Justiça. Esta, na verdade, é a quarta sede do tribunal. E o tribunal, este ano, está fazendo 129 anos. Então, é um presente do Poder Judiciário do Estado do Piauí ao povo do nosso estado, ao cidadão piauiense. Na atual sede, havia um grande congestionamento de veículos, não tinha vagas para estacionamento, e agora nós conseguimos, através do governo do estado, uma desapropriação daquela área, construímos esse edifício dentro do prazo, começou em 2018, pouco mais de 2 anos, e vai oferecer mais modernidade, mais espaço físicos e mais conforto aos juízes, aos servidores e principalmente ao cidadão, porque o Tribunal de Justiça é o Tribunal da Cidadania. Uhum. Quando você fala assim, ao cidadão, ali você vai ter serviços que também a população vai poder ir direto ao tribunal, quando possível, protocolar suas ações. De que maneira a população vai ter acesso a esse espaço, em que circunstâncias ela vai ser aberta? Primeiro, a população, nós temos o funcionamento, semanalmente lá nós temos 6 câmaras de direito público, as câmaras criminais. O público pode assistir presencialmente às sessões do Tribunal Pleno. E também pode acompanhar os seus advogados para assistir às sessões, mas hoje é tudo praticamente eletrônico, né? Todo o processo administrativo no Tribunal de Justiça é eletrônico. É por isso que eu digo, a partir de 2021, nós não faremos uso de papel no Tribunal de Justiça. Ainda haverá nas varas criminais ainda processo físico, mas no Tribunal de Justiça, na nova sede, será 100% digital. Isso traz mais dinamicidade, mais celeridade processual e mais modernidade.
e mais eficiência ao cidadão. Porque o principal mal da justiça ainda é, infelizmente, a morosidade. Nós sabemos que nós temos as leis processuais e também o contraditório é um direito assegurado a todo cidadão. O cidadão tem o direito de constituir um advogado e usar dos recursos a ele inerente. Então, nós temos inúmeros recursos. Além da morosidade normal do Poder Judiciário, daquela burocracia, temos também que cumprir os prazos e os recursos que são direitos do cidadão. O senhor acredita, isso é um ponto muito importante da gente trazer, porque muita gente fala a respeito desse assunto como se fosse uma demora do tribunal ou das pessoas que fazem os tribunais. A legislação brasileira, ela precisa ser atualizada nesse sentido? Garantir direito de ampla defesa significa necessariamente atrasar processos? Primeiro nós temos que ter em mente o que é um processo. O processo é o instrumento para você conseguir o seu direito. O cidadão conseguir para efetivar o seu direito através de um processo judicial. E esse processo judicial, para ser justo, tem que assegurar a ambas as partes o contraditório e a ampla defesa. Alguém, por exemplo, que é acusado injustamente de praticar um crime de roubo, então esse cidadão, ele tem direito à ampla defesa. Então, enquanto houver recurso, está previsto tanto no Código de Processo Civil como no Código de Processo Penal, ele tem o direito de recorrer. Isso é bom porque garante aquele cidadão inocente vai ter a certeza de que o processo penal é um processo legal e justo. Não basta ter uma decisão, tem que ser uma decisão justa e somente através do contraditório e da ampla defesa. Desembargador, vamos falar um pouco também a respeito dos investimentos que foram feitos, na verdade, ao longo desse tempo no Tribunal de Justiça. Houve a sede, 55 milhões de reais investidos, a Moderna, e no restante do estado do Piauí. Como é que foi o trabalho? Como é que o senhor avaliou o trabalho feito até aqui? E qual é o que o senhor entende que será o futuro da justiça também, pensando no interior do estado? Pois é, nos últimos 4 anos, desde a gestão do desembargador Ivan, estou falando apenas da gestão do desembargador Ivan, foram construídos diversos fóruns no interior do estado. Houve uma melhoria muito grande, significativa, da estrutura física dos tribunais. Temos fóruns modernos em Corrente, em Bom Jesus, em Cristino Castro, em Picos, que é o maior fórum do interior do estado do Piauí, Ribeiro Gonçalves, região do Cerrado, um grande fórum em Parnaíba, e vamos inaugurar ainda no dia 4 de janeiro o grande fórum também na cidade de Esperantina. É a melhoria da estrutura física dos tribunais. Mas, acima de tudo, não é apenas a melhoria física. O Poder Judiciário é um poder que presta serviço ao cidadão. Nós temos hoje, cada comarca, nós temos juízes com assessores, porque na minha época o juiz não tinha assessor, e hoje cada juiz tem um assessor para dar vazão à grande demanda processual. Mas, infelizmente, Joel, está crescendo muito a demanda, a procura pelo Poder Judiciário, e somente pelo método tradicional, clássico de julgar processo, não resolve. Nós estamos incentivando muito o Conselho Nacional de Justiça através da conciliação. Então, foram criados vários centros de conciliação e de cidadania. Através da conciliação, nós chegamos a um acordo das partes e põe fim a um processo. Resolve aquela pendenga judicial e as partes saem satisfeitas. Porque, pelo método tradicional, infelizmente, ainda haverá grande morosidade da justiça. Aliás, saímos de uma semana de conciliação agora, que aconteceu no judiciário em todo o Brasil, e as pessoas já estão aceitando a conciliação como uma decisão judicial, porque tem o mesmo valor de uma decisão, a conciliação. A população que entra com ações na justiça já entendeu que conciliação é o caminho? Sim, é o caminho mais rápido e mais justo. Quando há um acordo, o juiz homologa que ele tem valor de sentença. Agora mesmo, essa que você falou, na última Semana Nacional de Conciliação, foi prejudicada em razão da pandemia. Nós tivemos vários balcões de negociações com a empresa de energia elétrica, empresa de telefonias. Então, as pessoas procuram o judiciário gratuitamente, procuram um centro de conciliação e lá resolve o seu problema, seja questão de vizinhança, seja questão do Código de Defesa do Consumidor, e resolve de maneira mais fácil, mais rápida. Doutor Sebastião, nós estamos falando aqui sobre conciliação, investimentos em tecnologia, sessões virtuais que aconteceram muito nesse período. O que o senhor vislumbra como o futuro do judiciário com esse conjunto de novas ferramentas e novas filosofias de se fazer justiça? Hoje, com a pandemia, já ficou bastante claro que o teletrabalho veio para ficar. Então, hoje, a maioria dos servidores, alguns juízes, preferem trabalhar de forma remota.
cada magistrado hoje, para você ter uma ideia, nós temos um notebook de última geração, moderno. Então, o juiz, ele despacha de casa 24 horas. E aquela forma de um advogado sair do escritório, ir ao fórum, verificar o seu processo, isso está acabando. Do próprio escritório, qualquer advogado pode ajuizar uma ação eletronicamente. Isso já é realidade. Já é realidade. E não precisa mais ele ir ou mandar um estagiário lá no fórum para saber o andamento do seu processo. Ele acompanha 24 horas por dia. E cada magistrado, eu costumo dizer, é o computador virtual, aliás, o gabinete virtual do juiz é o seu notebook. Ele vai para Teresina, traz o seu notebook, ele despacha o processo daqui de Teresina, processo de Corrente, de Floriano, e dá uma certa agilidade. Mas temos que ver também, é importante a presença do juiz na cidade. A figura do juiz representa a justiça, representa a paz, representa a conciliação. E temos também as audiências, né? As audiências criminais tem que ser feita também, mas até as audiências criminais já foi autorizada agora pelo Conselho Nacional de Justiça, as audiências de custódia por meio virtual também. Porque houve uma discussão em torno das audiências de custódia, porque haveria necessidade de uma presença física do réu, enfim, da pessoa que está sendo alvo daquele julgamento, daquela avaliação, porque haveria necessidade de verificar se fisicamente ele está bem. Esse tipo de questão, o senhor acredita que pesou muito, dificultou? É de fato necessária ainda uma audiência de custódia presencial? Quais são os prejuízos que ela tem? Pois é, a audiência de custódia, ela resultou de um tratado internacional, que nós chamamos o Pacto de São José da Costa Rica, que diz que todo preso, todo cidadão preso, pode ser um criminoso, ele tem o direito fundamental de ser levado à autoridade judiciária, ao juiz. Antigamente, como é que faria? O delegado fazia o auto de prisão em flagrante, o preso ficava lá na central de flagrante e apenas o auto de flagrante, o papel, o juiz verificava a mera formalidade, homologava. Às vezes tinha tortura, né? O preso não prestou aquele depoimento. Agora não. Tem o flagrante, ele é obrigado, o delegado, a conduzir o preso, a figura do juiz, para verificar, primeiro, se aquela prisão é necessária, porque às vezes a prisão é legal, é justa, mas é desnecessário. Você pode pagar uma fiança, né? Pode colocar umas medidas alternativas da prisão, como, por exemplo, a tornozeleira eletrônica, naqueles crimes mais leves. E, inclusive, a tortura, né? Então, se questionou bastante, alguns defensores públicos, inclusive, questionaram de que a audiência de custódia feita de modo virtual, o juiz não verificaria, por exemplo, se ele tinha algum hematoma nas costas, no rosto, não verificar. Mas hoje, com a tecnologia em 3D, você vê perfeitamente. E a sala permite que o juiz, o defensor dele, pode pedir que ele se levante, examine, e ele vai fazer também o questionamento. Você foi torturado? Você prestou efetivamente esse depoimento? Então, é uma garantia do preso, do cidadão preso, que está previsto no Tratado Internacional, que o Brasil é signatário. É possível prever quando nós teremos, estamos falando de tecnologia aqui, de audiências virtuais, mas ainda está nos planos do Tribunal de Justiça realizar as audiências presenciais? Quando é que deve voltar à normalidade? É possível prever? Não é? É preciso esperar uma vacina? Como é que o senhor vê também essa questão das mudanças de comportamento? Eu verifico, alguns magistrados estão bastante apreensivos. Primeiro, aqueles servidores públicos, aqueles magistrados que têm mais de 60 anos, no meu caso do próprio desembargadores, eles têm o direito também, são do grupo de risco, né? Eles estão preferindo trabalhar de forma remota. Eles produzem muito nas decisões. Agora, as audiências sofreram sim um decréscimo muito grande, principalmente as audiências criminais, houve um atraso significativo. Nós temos que reconhecer que essa pandemia trouxe também dificuldades ao Poder Judiciário. E também tem muitas reclamações das pessoas, do cidadão, pela morosidade da Justiça, que é um fato. Eu, como presidente do Tribunal de Justiça, tenho que reconhecer, há realmente grande morosidade da Justiça, apesar do empenho dos magistrados, mas, infelizmente, nós temos processo que demora até 8, 10 anos, e isso é inconcebível, né, nos tempos atuais. Além dessa questão dos processos, da forma como as pessoas procuram demais a justiça, criou-se no Brasil uma ideia de que o encarceramento era sinônimo de justiça em relação aos crimes graves. O próprio desembargador Eurivan já versou a respeito desse receio que ele tem de que haja um aumento do encarceramento. Até que ponto esse assunto tem preocupado o Tribunal de Justiça e existem alternativas a isso, penas alternativas? Quando é que elas devem ser aceitas pelo Brasil como uma alternativa ao encarceramento excessivo? A sociedade, às vezes, não compreende a legislação que
dá um tratamento muito benéfico ao preso. Mas nós temos que pensar o seguinte, aquele presidiário um dia vai sair da prisão e vai voltar à sociedade. Então é preciso que na penitenciária ele tenha curso de qualificação profissional para que ele não volte a delinquir e prejudicar a sociedade. Mas vários delitos, a prisão é desnecessária, né? Nós temos as medidas cautelares diversas da prisão que estão previstas no Código de Processo Penal. A tornozeleira eletrônica é a medida cautelar, por exemplo, de se aproximar da vítima e outras medidas cautelares que estão previstas no Código de Processo Penal. Desembargador, para a gente finalizar, como é que o senhor avalia as possibilidades de investimentos futuros do Tribunal de Justiça, considerando que esse ano foi um ano de pandemia e, consequentemente, até a discussão orçamentária ficou prejudicada muito em função desse assunto. Os debates em torno do orçamento já estão chegando ao final, né? Como é que o senhor avaliou? É possível preparar investimentos para o futuro, em futuras gestões do Tribunal de Justiça? Nós passamos 2 anos com o orçamento bastante apertado, né? Tivemos que recorrer à suplementação financeira e quando adveio a pandemia, a situação piorou. O próprio Poder Judiciário, nós temos um fundo próprio de arrecadação que, para o pagamento da segurança do tribunal, reforma de fórum, isso houve uma queda muito grande da receita do tribunal. Felizmente, já retomou aos poucos, mas ainda para 2021, o cenário também é bastante desolador, porque o governo do Estado sinaliza apenas pelo IPCA, o orçamento para 2021 apenas pelo IPCA. Só cobrindo gasto, inflação? A inflação, valores. Praticamente cobrindo a inflação. É difícil, né? Tem que repensar isso aí, fazer uma economia. Nós fizemos... Este ano só, por um lado, nós economizamos passagem aérea, em combustíveis, energia elétrica. Só em energia elétrica, nós tivemos uma economia de mais de 2 bilhões de reais. 2 bilhões ao longo do ano? Ao longo do ano, em todos os fóruns. Por conta não ter as audiências presenciais. Exatamente, os fóruns fechados. E mais, por exemplo, a nova sede do Tribunal de Justiça, Joelson, vai ser energia solar. Então, vai ser o maior parque solar urbano do Piauí. Então, o tribunal vai fazer ainda uma economia significativa em energia elétrica. Nós temos, no novo tribunal, totalmente energia solar, é o maior parque urbano de energia solar do estado do Piauí. Só perdemos para esses parques dessas empresas multinacionais, no sertão piauiense, aí sim, são grandes investimentos. Olha, interessante essa informação, quer dizer, a energia que é consumida no tribunal é produzida a partir da energia solar. É verdade. Interessante demais. Bom, presidente, quero agradecer. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado pela presença e pela entrevista. Muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado, presidente